Vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é dia 28 de agosto de 2021. Eu me chamo Daniel Chaves e esse é um momento, uma sessão síncrona que a gente está trabalhando para o nosso encontro, para a gente ampliar o nosso engajamento, o nosso relacionamento na disciplina de empreendedorismo em setores tecnológicos. Essa disciplina está ocorrendo na especialização em gestão estratégica da inovação e política de polícia. Nossa, não tem apelido dessa especialização, não. Especialização em gestão da inovação e política de ciência e tecnologia. Ufa! Da Universidade Federal de Tocantins. Eu estou aqui como professor convidado, não estou recebendo um tostão furado para fazer esse trabalho, é importante frisar, e estou aqui por convite tanto do professor Gilson Porto Júnior, que eu agradeço muito, quanto da Cíntia, que também agradeço muito, da professora Cíntia, e queria dizer que, para mim, é legal, eu gosto muito da ideia da especialização, ela não é uma qualificação, né? Uma capacitação, ela não é um... Ser especialista não é título, mas isso não faz com que a especialização seja menor, muito pelo contrário, a especialização, na minha cabeça hoje, depois de alguns anos como doutor, escrevendo livros, publicando artigos e um monte de coisa, nananá. Hoje, para mim, a especialização tem o mesmo patamar, mesmíssimo patamar de importância na minha carreira, na minha criatividade, no meu espaço, que o mestrado, por exemplo. Não há nenhuma hierarquia nesse sentido. Há uma relação diferente, né? Uma relação na qual ocupam diferentes papéis, mas não numa situação de inferioridade ou de superioridade. Por que eu acho que a especialização é algo tão importante? Vocês devem saber disso até melhor do que eu. A especialização ela tem um papel em atualizar, né, pessoal? A gente e tem um viés que é super, super rico, que é o de fazer com que ela tenha aderência, que tenha uma relação direta com o mercado de trabalho. Claro que o mercado de trabalho não é necessariamente algo voltado apenas para a nossa posição no mercado ou para a maximização da nossa rentabilidade no mercado, mas também pode ser. Não tem nenhum problema nisso. Vocês não devem se sentir tímidos em nada, em querer o melhor para vocês. E eu estou chamando vocês aqui para conversar hoje. Nós vamos ter dois momentos, né? Um momento agora de manhã, mais ou menos de uma hora e meia, e nós vamos ter um segundo momento pela parte da tarde. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para contemplar as pessoas que não tiveram a possibilidade, por motivos múltiplos, em estar aqui na parte da manhã. Não dá para fazer de noite porque eu sou um só. Se eu fizer 3 encontros, eu não aguento. É muito forte. Mas perfeitamente possível, é absolutamente razoável que eu esteja com vocês aqui de manhã e de tarde. E para quem não puder assistir nenhuma das duas, tanto essa quanto a parte da tarde, as sessões síncronas, vão estar disponíveis no meu YouTube e também na plataforma, de uma tal forma que ninguém vai ficar de fora. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo Em pleno bem. sábado trabalhando. Muito felizes com isso? Surpresa, né? Por que É surpresa? muita dedicação do senhor aí abrir espaço pela parte da manhã e na parte da tarde, no sábado, aí para estar dando essa atenção para gente. Ô, Cleide, eu trabalho até domingo, você mal sabe, menina. É uma Eu loucura. também, sempre estudando e trabalhando É 20. uma loucura, cara. É, É uma loucura. Mas é para mim uma coisa prazerosa. Eu acho que a profissão docente, né? Ela tem uma coisa absolutamente legal, que é você mexer com duas coisas que são muito importantes para a vida de uma pessoa, que são mexer com conhecimento e com pessoas jovens.
independente da idade delas. A pessoa que está vindo a um curso de qualquer coisa é uma pessoa que está a fim de aprender, né? Então, isso sem contar de rejuvenescer, né, professor? Porque quando você é professor, por mais que você saiba, você está sempre aprendendo, né? sim, a melhor forma de aprender é ensinar. Sempre, não tem como, né? E tem um É negócio verdade, legal, que é o seguinte, assim, concordo. a pessoa quando quer aprender, ela rejuvenesce. É verdade. Isso é muito Sim, legal. sim, sim. Mas e aí, eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão fazendo aqui. Bem sinteticamente, assim, gente. Porque vão surgir várias pessoas querendo falar também. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês vieram procurar, tanto na especialização, mas mais especificamente na disciplina. Na especialização foi uma oportunidade de ocupar inicialmente a mente nesse período de Covid. Eu acabei de sair do mestrado e aí já tenho também um conhecimento na área de informática, de ciências e tecnologias. Aí eu falei assim, olha, é agregar conhecimento. Então, foi uma das coisas iniciais que me puxou. E depois que eu entrei, gostei, fiquei, estou aqui. Tentando, seguindo, né? Agora tendo que administrar o trabalho presencial que voltou, que a gente estava remoto, todo mundo dentro de casa preso, então, naquele momento foi uma oportunidade de ter alguma coisa para me ocupar, uma coisa inteligente, né? Que não fosse só Covid, porque no início foi barra dentro de casa, né? Mas aí depois agregou muito, está sendo muito bacana. Eu Quem mais? entrei Conta. porque achei pertinente o curso. Eu sou recém-formado em gestão pública e então para mim é um segmento de continuidade no estudo, né? Também acredito que é uma oportunidade, porque nosso grupo de alunos, professor, são todos feitos do país inteiro, né? Justamente pela portabilidade em estar fazendo o curso através da internet, né? E aqui no Tocantins, eu acredito que essa parte de tecnologia e ciência política, gestão, tudo mais, está começando a engatinhar. Então, vejo uma oportunidade de um trabalho mais lá na frente, né, nesse quesito. Na apresentação do GT, o professor Yuri, ele até perguntou para mim se eu não tinha interesse em fazer a prova do mestrado, né, já. E eu falei para ele, não, que eu estava iniciando, que eu não tinha muitos artigos, não tinha, né, publicações e tal. E ele falou assim, não, a gente pode ver como que pode ser feito, até para acelerar esse processo e tal, e você começar a acelerar isso. Fiquei lisonjeado, mas eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu prefiro finalizar a especialização até para que eu possa aproveitar como precisa ser aproveitado, aprender, internalizar o conhecimento da forma que tem que ser, para depois iniciar o processo do mestrado. Claro que será muito importante, mas no momento também prefiro não. E eu tenho muitas ideias em relação à parte empreendedora. Eu estava super ansioso pela a disciplina do senhor, até porque eu vou entender e aprender como investir nessa área tecnológica. Eu tenho uma ideia que eu acredito que possa ser muito interessante, sabe? Muito interessante. E depois, quando o professor tiver interesse, o senhor me dá uns pareceres mais interessantes em relação à ideia que eu tenho sobre investimento dentro da área tecnológica. É isso. Alguém mais quer falar? Obrigado, Bernardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Eu sou aqui do Ceará, né? Gostei da fala do Bernardo na perspectiva dessa portabilidade e dessa possibilidade de conexão com diversas pessoas. E eu já trabalho na área desde 2016, efetivamente. Aí de 2017 a 2020 eu fui coordenador do setor de empreendedorismo aqui na minha cidade, né? Então, de onde você é, Romário, no Ceará? Sou do Jaguaribe. Eu fico entre Jaguaribe e Fortaleza, capital. Né? Aí eu trabalho lá e trabalho aqui no interior também. Né? Aqui no interior, até 2020, eu fiquei responsável pelo setor de empreendedorismo e pelo distrito industrial. Então, eu me conectei muito com esses temas de tecnologia, de empreendedorismo. Por isso que eu estava bem ansioso pela disciplina que você vai conduzir. E também hoje estou como consultor técnico na área de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico aqui na cidade também. Então, essa especialização ela caiu como uma luva, né? Então, eu estou tentando aproveitar ao máximo. Beleza. Que experiência boa, Romário. Vou pegar um Muito rico, gancho hein? aqui como o Romário, talvez
não sei, né? Assim, cidade interiorana tem muita política, né, professor Romário também. Talvez eu seja convidado, eu fiz uma reunião com uma professora, perdão, com a prefeita da cidade, e talvez eu seja convidado para estar assumindo essa pasta da economia, e eu quero inserir dentro do trabalho a tecnologia e todas as possibilidades, né, de crescimento que ela pode trazer. Então, assim, para mim vai ser tudo muito novo, mas eu gostaria muito de implementar dentro da gestão, dentro da prefeitura, essa plataforma que possa auxiliar nesse desempenho dentro da área da saúde, da área da educação, que são os maiores gargalos que a gente tem no fomento social, né, professor? Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que isso vai acontecer agora no início do mês de setembro. Vou ter um páreo muito duro para trabalhar e gostaria que a turma, que os colegas que já têm experiência possam me ajudar também nessa construção. O professor também, e o professor Gilson, já até comuniquei a ele, ele era o único que estava sabendo. O meu TCC vai ser em cima desse olhar mais clínico em relação à gestão e tecnologia inserido dentro da plataforma, que é a criação que eu almejo para o desempenho das prefeituras, né? Então, é algo que eu quero iniciar até para ser pioneiro dentro do estado do Tocantins. Muito bom. A Agnes pediu a palavra também. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, eu quis essa especialização porque eu já trabalho com a área de tecnologia e inovação, uma vez que eu sou engenheira elétrica e de automação e controle, então essa parte de robótica, inteligência artificial, tecnologia já vem dentro da minha graduação. E, assim, a parte dessa pós está sendo muito legal, porque eu estou trabalhando um projeto que é aqui da minha área de educação, que eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo, e a gente tem o Centro de Mídias, que foi eleito pelo BIRD a sexta melhor tecnologia desenvolvida a nível mundial para a educação. Então, o meu TCC vai ser em cima disso. Quanto à sua matéria, eu acho muito interessante, porque eu dou aula para o EJA e eu incentivo muito os meus alunos, e muitos deles são autônomos, então trabalhar o empreendedorismo neles é criar um caminho novo para pessoas que estão resgatando a dignidade, né? Porque o EJA são alunos que ficaram muito tempo fora da escola, estão mais velhos, o apoio é muito fraco dos familiares. Então, a parte de educação, principalmente eu, como professora, eu incentivo muito. Então, aprender dentro do empreendedorismo como como que eu vou te dizer? Fazer com que eles vejam que eles podem chegar lá, que eles podem ser alguém dentro daquilo que eles querem, é muito legal. E para isso você tem que entender bem de empreendedorismo. Uma vez que eu trabalhei só em empresas, então isso é mais difícil, porque você ainda tem aquele pensamento meio corporativista. E o empreendedorismo é um pensamento livre, que a pessoa, ele cria algo, desenvolve algo, se dedica naquilo, e ele obtém sucesso, né, professor? Então, esse é um dos motivos. E eu estou, assim, amando fazer essa pós, em questão de aprender cada vez mais. E o conhecimento, para mim, não tem limite, né? A gente tem 8 GB, 1 tera de memória nas máquinas, mas para o cérebro humano não tem, né, professor? Muito E pelo quanto mais contrário, a gente usa aprender... pouco, né, da nossa capacidade ainda. Muito, muito. Não chega nem 20%, professor. Mas é bom. O conhecimento sempre bom. É uma ampliação de nós como seres humanos, como pessoas, indivíduos, cidadãos, né, dentro de uma sociedade, né, professor? Isso é muito importante. Maravilha. Obrigada. Nada, imagina, eu que agradeço, Agnes. O Márcio pediu a palavra também. Bom dia, professor Daniel, bom dia aos colegas. Essa oportunidade, eu quero primeiro elogiar, professor, a sua iniciativa
Imagina. Fato que o que eu sentia falta nesse curso era as aulas síncronas, que eu achava que não estava sendo disponibilizada aí na proposta dessa especialização. E aí ficou no formato webinário, onde a gente não colocava as nossas posições de forma onde gerasse um debate. Eu acho que através do debate, dentro desse espaço docência discente, é onde a gente tem, de fato, conhecimento similado. Eu acho que faltou. E você, eu acho que teve essa audácia, assim, entre aspas, né? E essa sensibilidade de colocar a aula síncrona, que eu acho que vai ser um espaço muito proveitoso. Enfim, o que me trouxe a essa especialização, primeiro foi a questão da quarentena, né, dessa questão da pandemia, e todo o processo que eu estou fazendo do mestrado e os projetos que eu estou envolvido, que envolvem empreendedorismo também, mas que envolvem tecnologia, né? Eu sou formado em jornalismo e publicidade e estou fazendo também teatro agora. E todos os cursos têm empreendedorismo. Tem essa disciplina, né? E aí eu vi que também ia ser ofertado entre outras também. E aí no próprio jornalismo, nas empresas que eu passei, no projeto que eu estou fazendo a submissão do mestrado, que eu vou falar sobre territórios de vulnerabilidade originais e a inclusão da tecnologia 4.0 como a inclusão da educação para esses povos indígenas que são tão massacrados e que as políticas acabam não suprindo a necessidade, principalmente no período da Covid, onde as políticas querem disponibilizar apenas chips e dispositivos que não acaba dando esse respaldo de fato, né? Para a gente que mora em área urbana, que tem todo o aparato, não supre 100%, imagine essas comunidades de vulnerabilidade originais. E aí eu procurei, e como está muito em inserção nessa questão de tecnologia, inovação, para mim, desde 2018, o mercado de trabalho começou a exigir muito essas duas palavras, inovação e tecnologia. Isso eu estou falando para mim, Márcio, né? Nas redações jornalísticas, teve alguns cursos, jornalismo de dados, era algo que era necessário para a gente codificar, e aí colocou nas grades curriculares dos cursos e nas redações para a gente ter essa isenção também do jornalismo de dados. A questão da inovação, a tecnologia. Então, aí eu procurei, eu falei, e como eu moro aqui em Palmas, né? E aí um colega me indicou e falou, olha, vai ter um curso super bacana da UFT e tal, e como eu sou da área de comunicação e jornalismo, e aí a UPAG também está vinculado a todo esse processo, eu falei, eu vou me inscrever, me inscrevi, me surpreendi, estou aprendendo bastante, diferente de alguns colegas que falam que está confuso o curso, acho que é um ajuste, acho que foi um projeto piloto, acredito eu, porque é igual o professor Porto fala, né? Foi uma prospecção para levar o conhecimento de tecnologia e inovação para quem não tinha nenhuma noção sobre, né? Eu acho que é uma oportunidade única para a gente ter um diferencial no mercado de trabalho. Eu acho que esse diferencial, a proposta está sendo executada com maestria. Então, o que me levou foi exatamente isso, a exigência do mercado voltado à tecnologia e inovação, o que a gente vai se deparar daqui por diante, porque é algo que vai estar sempre presente em qualquer profissão. A gente tira até pela grade curricular do curso, que ela é muito fechada e ela traz essa necessidade de um profissional conectado com tudo isso que está acontecendo de forma planetária, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E é isso, professor. Obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço, Márcio, porque eu também não consigo, eu não consigo mesmo fazer uma construção narrativa, uma construção lógica de raciocínio sem saber com quem eu estou falando. Eu não acredito que o conhecimento, na verdade, eu não acredito que nenhuma construção humana, né? Mas eu não acredito que o conhecimento é uma construção genérica, assim, generalista. Eu acredito que é extremamente importante que a lógica do processo de ensino-aprendizagem, mas eu também nem sei se eu estou tão preocupado com ensino-aprendizagem, a lógica dos processos relacionais quase que intrinsecamente exige que a gente tenha um mínimo... Bom dia, Marcelo. É o padre Marcelo Rossi, não é brincadeira, é o professor Marcelo Rossi. Brincadeira, brincadeira. Sábado sem brincadeira não dá, né, gente? Então, Marcelo, o que acontece? Eu estava falando aqui com o Márcio sobre a importância do encontro
E não é uma aula, é uma construção relacional. É entender o que vocês estão... Ele riu, legal, legal. É entender o que vocês estão procurando, entendeu? Entender o que vocês querem, porque o que a gente está chamando de relacionamento, na verdade, são projeções de expectativas em contraste, não em confronto, em contraste. E poderão se transformar em confronto, é da natureza humana, poderão se transformar em diálogo, também é da natureza humana, mas eu preciso entender vocês e vocês precisam me entender. Senão, a informação, e a Agnes falou sobre isso, né, de uma forma muito legal, senão a informação se torna um conteúdo, pura e simplesmente, do ponto de vista alfanumérico, né, Agnes? Do ponto de vista de como a gente vai acumular num HD. E não é por aí. Eu tô muito mais preocupado, na verdade, eu estou rigorosamente preocupado em fazer com que o que a gente está chamando de tecnologia, o que a gente está chamando de inovação, o que a gente está chamando de empreendedorismo, o que a gente está chamando de todos esses conceitos no meio de uma revolução tecnológica sejam conceitos intimamente, olha o termo que eu estou usando, intimamente relacionados a uma esfera humana. Porque, para mim, o que é tecnologia não é de forma alguma um processo sintético ou cibernético. De forma alguma. Claro, o cibernético e o sintético são materializações e são formas de dar objeto e de dar concretude ao tecnológico. Mas o que eu estou chamando de tecnológico é muito mais do que uma expressão autômata, vamos chamar assim, automatizada. O que eu estou chamando de tecnologia é técnica, como é uma técnica de dobrar um papelzinho, de fazer alguma figura, e fazer com que uma folha de papel simples ganhe semântica, ou se eu fosse escrever uma caligrafia. Isso é uma técnica. Uma determinada forma de conversão da uva. Alguém aqui é da região sul do Brasil? Já que estamos numa pós-transregional, dado o digital? Não? Alguém aqui é do Nordeste ou do Norte, eu suponho, né? Pois é, pois é. Então, Romário, a capacidade, Daiane também, a capacidade que se tem da conversão da mandioca, por exemplo, em uma bebida alcoólica fermentada, tá? Estou falando da tiquira do Maranhão, por exemplo, que é uma tecnologia indígena, não é? Indígena. Ou da produção de uma bebida alcoólica destilada a partir da cana-de-açúcar, que é a cachaça. Isso é uma técnica, é um manejo da natureza, de um determinado insumo que está no meio ambiente, está no nosso entorno. Aí, Sudeste, Fernanda, legal. A capacidade que a gente tem de converter o que está disponível no meio, na natureza, em algo com mais valor agregado, que tem uma mais-valia, portanto, nesse processo, e eu gosto muito do significado, claro, respeito muito a ideia do que é mais-valia dentro da dinâmica da explicação do modo de produção capitalista, mas também entendo, legal, Mariana, de Tocantins, muito bom, mas eu entendo a mais-valia também como um processo de agregação de valor, no sentido um pouco mais elástico do termo. Se eu estou produzindo mais-valia sobre algo que está na natureza, isso é uma técnica, não é? E se isso é uma técnica, convertê-la em tecnologia pura e simplesmente um processo através do qual eu viso o ganho de escala. Isso para mim é muito importante, gente. Tecnologia é técnica em escala, em serialidade, e de forma racional, de forma inteligente e, se possível, se adequado, inclusive, projetada de modo a, aí sim, automatizar na medida do necessário essa produção. Quer dizer, eu não posso automatizar a produção de cachaça, ou de tiquira, ou de vinho,
se isso implicar numa perda qualitativa do processo. Porque os processos têm uma dimensão qualitativa e não pura e simplesmente quantitativa do ponto de vista da produção de valor, não é verdade? Determinadas coisas são artesanais, não tem jeito. Principalmente quando envolvem o valor extrínseco do consumo humano. Então, onde eu quero chegar com isso? Toda a radicalidade, no sentido da raiz, do radical, de algo que está entre o prefixo e o sufixo, vamos brincar assim, né? Do que é tecnologia, é conhecimento técnico. E conhecimento técnico é humano. Não há como abrir mão disso. Isso, para mim, parece extremamente... Vai começar uma obra no vizinho, que alegria. Vocês estão ouvindo ou tá passando batido? Não? Tá. Não, porque eu suporto, mas vocês terem que ouvir bate-bate é complicado. Porque no meio do... Tá passando batido. Legal, Cleide. Cleide, eu vou te passar a palavra em 1 minuto, que você tá pedindo também, tá? Não vou esquecer de você, não. Imagina de forma alguma. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente precisa, na minha percepção, para falar de empreendedorismo em setores tecnológicos, entender o que é o papel não só produtivo da tecnologia, que é muito importante, é absolutamente incontornável, mas também compreender o papel do tecnológico como um fator social. Eu não estou falando só de tecnologia social, de justiça social, não é só esse o ponto. Claro que isso também é importante. Também é importante, senão a gente vai parar na armadilha do Skynet, como a galera que discute ciência prospectiva, estudos do futuro, tem essa preocupação, né? A gente não pode promover uma automatização da produção tal que a gente gere desemprego e colapse a sociedade. Ou seja, por mais que a gente tenha a tecnologia a nosso favor, ela não pode ser um substituto da estabilidade laboral, trabalhista, seja como vocês quiserem tratar, do emprego e da dignidade humana. Mas importa automatizar. Eu diria que trabalhar com empreendedorismo em setores tecnológicos ou com inovação em setores tecnológicos é trabalhar justamente com algo extremamente sensível. E eu diria que quem está interessado em empreender com base em setores tecnológicos está lidando com o epicentro, tá? O espaço mais concentrado de tensões em torno do que está acontecendo no mundo de hoje. Por quê? Porque o empreendedor tecnológico, ou quem quer empreender utilizando tecnologia, precisa criar uma relação na qual a sua técnica seja valorizada, mas ela ganhe escala. Em que ela consiga se comunicar bem com o seu público consumidor, mas de forma a mais automatizada o possível, a mais digitalizada o possível, o que tecnicamente imprimiria uma certa impessoalidade. É lidar com um volume de informação sobre o que é aquele modelo de negócio absurdo, mas, ao mesmo tempo, conseguir sintetizá-lo em um produto mínimo viável. É você lidar com tudo isso num cenário onde a gente tem uma retração ao crédito, porque a gente está passando por uma severa crise econômica, e a gente já está começando a assistir debates cada vez mais hawkish, né? Cada vez mais preocupados com aumentos de taxas de juros. A gente sabe o quanto isso impacta muito violentamente, muitas vezes violentamente mesmo, na capacidade do pequeno, do micro, do nano empreendedor em adquirir crédito, que é algo muito sério. E para tornar tudo ainda mais divertido, entre aspas, ironicamente, na vida desse empreendedor, a gente ainda está lidando com a inflação. Ou seja, há uma pressão sobre os preços, há uma pressão sobre os custos da produção, há uma pressão sobre quem quer se sustentar com dignidade num mundo no qual a gente tem taxas recordes de desemprego e as pessoas são, hoje, praticamente dirigidas a buscar ou a sua capacidade de produzir com o mínimo de conforto dentro de um ambiente extremamente árido, extremamente
hostil, que é o do desemprego, ou seja porque as pessoas estão realmente buscando aproveitar oportunidades. Então, o empreendedor, e eu gosto muito de olhar para o empreendedor, e acredito que o caminho para olhar para o empreendedor é o de quem coloca a cara a tapa, de quem arrisca a própria pele, de quem assume riscos, e assumir riscos num mundo como o nosso não é fácil e não é trivial, e os gestores de empreendedorismo têm que ter muito, muito, muito claramente, tem que acordar e dormir com essa sensibilidade. A sensibilidade que o tomador de crédito com juros, a pessoa que está fazendo o investimento da sua rentabilidade em um pequeno negócio, em mais técnica, em mais capacitação, em mais máquina, essa pessoa é uma pessoa de muita coragem e é uma pessoa que precisa ser muito respeitada. Então eu olho para o empreendedorismo, não para passar mesmo, Cleide, para ti, eu olho não para o empreendedorismo com um discurso hype, com um discurso de que, poxa, uau, a nossa sociedade está empreendendo, uau, nós estamos passando por um processo incrível, isso vai liderar a transformação social. Em parte, sim. Mas serão poucos os que vão fazer isso. Muito poucos. Serão uma pequena fração dos empreendedores que terá sucesso. E eu chamo sucesso manter o negócio de pé por mais de 6 meses, né, Romário? É mais ou menos essa taxa de mortalidade de negócios no Brasil, não é? 6 meses, 6 a 12 meses no Brasil. Estou falando Brasil, da Belíndia, né? Como a gente brinca. Uma coisa antiga. Então, eu estou entendendo que ter sucesso é algo muito complexo. E eu estou chamando de ter sucesso sobreviver mais de 6 a 12 meses numa empresa. E dentre os que farão sucesso, os que vão obter destaque são menos ainda. E os que vão conseguir mudar paradigma raramente acontecem. Alguém falou do áudio? Deixe-me ver, porque eu não estou olhando o chat. O áudio melhorou, Thalita? Cadê a Thalita? Para mim, o áudio tá ok, tá vendo tranquilo. Mas a gente sempre faz o possível, não tem problema. Melhorou um pouco ainda? Já ficou mais audível ainda? Pronto, eu vou ficar com o microfonezinho aqui bem perto da boca. Então, gente, o que eu quero dizer é que esse curso, por mais que ele entenda que empreendedorismo, e é uma expectativa minha, eu posso estar completamente equivocado, tá? Vocês podem discordar em absoluto de mim, eu não sou dono da verdade, não. Muito pelo contrário. Eu tenho a plena convicção de que o tempo todo eu estou errado. Ou pelo menos não tão certo. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: o que eu estou chamando de empreendedorismo aqui não é um discurso dirigido ao 1% que faz sucesso. É um discurso dirigido aos 99% que não tem sucesso de cara. Eu não vou pensar o empreendedorismo dentro de uma bolha teórica. Tá? Apesar de eu entender que a ciência do empreendedorismo, eu já entendo que há uma ciência do empreendedorismo, tá? Que a ciência do empreendedorismo é um processo extremamente complexo e que exige conceitos, teorias, metodologias, mas a minha preocupação, filosoficamente falando, é do empreendedorismo como um processo humano e que em nada substitui a dimensão social. Todo mundo que fez comentários aqui no chat, eu queria que depois falasse também, mas agora a palavra está com a Cleide. Olha, nós temos aqui a Fernanda opinando, a Mariana, a Thalita, o Amarildo, o Marcelo Rossi. Tem várias pessoas aqui que poderiam falar também. Deixa eu parar de falar um pouquinho. Não, professor, é porque eu me identifiquei bastante com a apresentação do Márcio Teles, né? Eu também sou da área de comunicação social e jornalismo, como assessora de comunicação de um órgão que faz a gestão na área ambiental.
eu vim acompanhando, inclusive, assim, o primeiro trabalho foi identificar o que era inovação no local onde a gente trabalhava ou morava, né? E aqui, em Palmas, no Tocantins, dentro do órgão, estava sendo instalado um sistema justamente para fazer essa gestão de forma tecnológica, para poder alcançar as pessoas de forma online, que já foi uma tendência da questão da Covid-19 também. Então, assim, inicialmente aqui eu falei do meu interesse no curso, mas de um lado pessoal e não visualizando o lado de formação, o lado profissional. Mas, assim, com a abordagem dos colegas, todos eu me identifiquei bastante com a questão do Márcio, mas, assim, eu vejo no geral que todo mundo, quando fala de ciências, tecnologia, inovação, empreendedorismo, pensa muito na questão muito do mercado, né, assim, da indústria, do comércio, e eu estou lá do outro lado, estou do lado do serviço público, e identificar o ser empreendedor no serviço público, no governo que estamos hoje, com todas as dificuldades de Covid-19, a questão da tecnologia, a dificuldade de implantação que existe, as falhas, né? E também a questão da própria o contato virtual, a internet, né, não está acessível para todo mundo, né? Então, assim, por mais que a gente consiga, com a tecnologia, alcançar um público maior, mesmo assim a gente não alcança todos, né? Porque tem o interior onde tem pessoas que não têm acesso, não tem nem celular, ou não tem o sinal de celular. E enquanto comunicação, enquanto jornalista, enquanto assessora de comunicação, eu estou tentando juntar tudo isso, entendeu? E me encontrar dentro desse contexto. É isso. E muito disso o senhor falou aí na sua fala. Era só isso mesmo que eu queria complementar. Está sem áudio, professor. Obrigado, Cleide, porque eu acho que deu uma pequena queda aqui na minha conexão. A Mariana e a Fernanda estão por aí? Oi, professor, estou me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom dia. Gente, vocês podem me chamar de Daniel, viu? Ah, tá bom. Na maioria do tempo, eu tento ser uma pessoa normal, assim, simples. Pois é, Daniel. Depois, quando você vê o vídeo, talvez. Vocês viram que eu o vídeo mandei um gravado. vídeo para vocês hoje? Eu estava do lado de fora de casa. Eu não Estava sei se você está tomando. me escutando, mas Estou depois, te quando você vê ouvindo, o Cleide. vídeo, você vai ver o que foi que eu falei, e talvez depois você possa me Não, ajudar um pouco. eu ouvi, Cleide. Eu ouvi o que você falou. Foi um Eu acho que pequeno assim, ato. é tipo um pedido de ajuda, viu, gente? Assim, fazer troca para poder. Mas a gente vai, exatamente, a gente está aqui para se ajudar. Uma relação de mutualismo cabal, viu, Cleide? Beleza. Gente, eu queria pedir a vocês para vocês me chamarem de Daniel e de você, porque o que acontece? Eu procuro ser. Eu tenho uma meta de vida, que é ser uma pessoa normal, né? Não é ser uma pessoa regular, água de salsicha, não é isso. Mas eu tenho uma expectativa em ser uma pessoa normal, apesar de ter uma vida acadêmica, que eu não gosto de ser acadêmico. Eu não me identifico com o meio acadêmico, o que torna o meu convívio, muitas vezes, no ambiente da universidade, como vocês devem imaginar, absolutamente prazeroso. Mas eu rejeito a ideia do acadêmico, do professoral, do senhorial. Eu não ligo para essas coisas. Eu não, na verdade, eu acho isso até certo ponto, inútil. Porque, por exemplo, os caras que estão lá na academia, na Real Academia Espanhola de Ciências, não, esses caras são acadêmicos. Pô. Pera lá, né? Esses caras são brabões, assim. Ou os caras que estão na Academia Brasileira de Letras. Não, esses caras são acadêmicos, né? Calma lá. Mas eu, Daniel Chaves, não sou um acadêmico. Qual é, cara? Assim, eu sou uma pessoa simples. E quero ser uma pessoa simples. Eu quero ser uma pessoa como as pessoas... Vou falar de empreendedorismo. Então, hoje de manhã eu estava lá falando, como é que eu vou convidar o pessoal num sábado de manhã para assistir aula? Assistir aula, né? Aí eu estava tomando um café do lado de fora de casa, um solzão, que aqui em Macapá existe quente com sol e quente com chuva, né? E aí eu falei, não, vamos lá, eu vou mandar um vídeo agora, dizendo, pessoal, bom dia, daqui a meia hora a gente se encontra. Simples, sabe? Uma abordagem direta. Então eu não pediria a vocês, assim, ao contrário de muitos dos acadêmicos, eu não estou preocupado em me colocar num altar, num tablado, num palco.
Eu estou conversando com vocês com a maior horizontalidade possível. Inclusive, eu vou até falar disso mais para o final. A expectativa desse curso não é ensinar nada para vocês. Nada. Ensinar não é. É apresentar, talvez. Acho que sim. Mas eu não sou dono de nada. Nem do meu nariz direito. Tá bom, gente? Mariana, você consegue ser a primeira a me chamar de você? Sim. Legal. Oi, Daniel, tudo bom? Eu estou nessa especialização para aprender, né? Na verdade, a gente trabalha um pouco já com o ambiente de inovação do Estado, com o ecossistema de inovação, né? Mas é um processo de aprendizado, né? Aqui no Estado a gente ainda está em processo Você está mesmo falando de Tocantins também, né? Eu sou de Tocantins, eu moro no interior, quer dizer, é região metropolitana de Palmas, eu moro em Paraíso, que fica a 60 quilômetros. Legal. Legal. E já trabalhei também em Palmas, né, dentro do sistema Sebrae, no início do movimento de startups, eu pude ter a oportunidade de acompanhar. Então, eu estou há 10 anos dentro do sistema, né, a gente tem uma paixão pelo empreendedorismo, conhece ele bem, todas as suas glórias e também as não glórias, que na verdade tem mais dificuldades do que glórias, né, a gente está ali no dia a dia do empresário, com ele, e sempre buscando apoiá-lo, né, junto com a área de conhecimento. Então, hoje aqui a minha expectativa é muito parecida com a dos colegas, é aprender, olhar sobre uma nova perspectiva sobre empreendedorismo, agregar também ao meu trabalho. A gente tem uma função social, né, o Sebrae é um serviço brasileiro, né, uma função social, então a gente faz, todo o nosso trabalho é voltado para a sociedade. Então, aqui eu estou buscando me capacitar para levar para a sociedade algo melhor e, além de ser um curso público, né, a gente não está pagando, também tem um caráter social, de a gente dar um retorno para a sociedade do que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou muito feliz da oportunidade de você estar com a gente hoje de manhã. Falei, opa, vou entrar nessa primeira turma, porque eu dou muito valor nessa dedicação sua de estar aqui com a gente. Parabéns, Daniel. Estou me segurando para não falar professor, né? O hábito. Não faz isso não. Mas é isso. Eu gostei muito da fala da Cleide. A gente está aqui mesmo para melhorar, para buscar conhecimento. É um processo mesmo de construção sua, né? Enquanto aí nosso coordenador, nosso professor, né? E a gente, enquanto aluno, também crescer e agregar e levar isso para o nosso trabalho. Entenda que eu sou alguma coisa parecida com guia de turismo, Mariana. Isso, ótimo. Um instrutor. Eu tô falando, olha, vamos passear por aqui, vamos passear ali, tem uma coisa legal por olhar lá. Que bacana. Aí alguém vai fazer uma pergunta, eu vou falar, não, isso aqui eu não sei, ó. Vamos buscar. Ótimo. Eu vou buscar, exatamente. Então, eu achei bacana da sua fala de falar, né, do empreendedorismo, né, da dificuldade que é ser empreendedor no nosso país, né? A gente tem ainda um sistema burocrático, não um ambiente de desenvolvimento das empresas, onde a pessoa tem apoio com facilidade, né? Ela ainda encontra muitas mazelas, até pela nossa própria forma tributária. Então, ainda vejo assim que as empresas de inovação ainda, que têm caráter tecnológico, ainda tem mais dificuldade, principalmente para buscar o acesso a crédito, vem tendo uma política, mas ela ainda está engateando, então são empresas que precisam realmente de um apoio, e aí o perfil desse empreendedor, geralmente, ele é um jovem, um adolescente, ele no processo de saída da universidade, né, está ali querendo acelerar uma ideia. Então, a gente também precisa evoluir ainda muito nos ambientes de inovação, né? Aqui no nosso estado a gente tem algumas incubadoras, mas ainda é um papel ainda que precisa evoluir, né? Os bancos também ainda têm certo preconceito. O banco, ele quer que o cara apresente o VTE, não aceita um Canvas. Então, isso ainda é muito esquisito, né? A gente sabe que precisa evoluir nisso. Aí ele quer que um rapaz aí de 20 anos com aplicativo bacana, ele apresente aí um fiador ou uma garantia de crédito para acessar o crédito. A gente sabe que essas pessoas não têm esse perfil, então a gente ainda trabalha muito com essa turma aí mesmo, pegando na mão, tentando fazer trilhas de aprendizado,
Trabalhamos também muito próximo às instituições de ensino para criar esses ambientes de inovação lá dentro, sendo escritório modelos, tendo os NITs também muito próximos, a gente começando a fazer um trabalho bem bacana. Então, assim, é um trabalho que a gente também, do SEBRAE, vem também em construção e vem conhecendo. Então, aqui eu estou fazendo essa especialização, eu tenho outros colegas também do sistema fazendo, para que a gente possa ter ambientes dentro das regionais que o SEBRAE trabalha no estado, de empreendedorismo mesmo, voltado para a área da inovação, da ciência e da tecnologia. Maravilha, Mariana. Muito bom. Obrigado. E eu acho que o Sistema S é determinante nesse momento, viu? Sim, as políticas de empreendedorismo, nossa, são bom voltadas. Ele tem muita crítica ao sistema, né, vocês devem saber. Realmente ainda tem muito o que evoluir, né, mas é um sistema consolidado. Então, hoje, não posso, às vezes, estar puxando sardinha para onde eu trabalho, mas eu não vejo outra referência em empreendedorismo no país do que o SEBRAE. Então, o trabalho que a gente faz é muito de vanguarda mesmo, sempre estar à frente, buscando informações, trabalhando num contexto assim, seguro de conhecimento, para poder estar ali trabalhando com as empresas. Então, hoje a gente tem um programa chamado SEBRAE Tech, por exemplo, colegas, que é a maior fonte de recurso hoje que o SEBRAE tem e apoia as empresas. Então, o que é? A gente está trabalhando ali processos de inovação dentro do cotidiano de pequenas empresas. Então, às vezes, o pequeno empresário, ele acha que ele não pode ser inovador, né? Que ele não tem um contexto inovador, e ele tem sim. Então, o que é a inovação? Às vezes pode ser um simples mapeamento de processo. A gente vem fortemente trabalhando sobre isso. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Sim. Tá. Mariana, dentro disso que você falou, que é o criticismo, né? Às políticas públicas. Vamos chamar disso? Quer dizer, as pessoas estão rigorosamente muito preocupadas com as imperfeições do sistema de políticas públicas. E isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma ferramenta, eu gosto muito dela, uma das minhas prediletas, que é o Miro, miro.com. Eu uso ele como dashboard, como quadro, para trabalhar em ensino digital remoto, porque permite que a gente desenhe, é uma maravilha. Eu fico aqui organizando as coisas, tudo bonitinho. Então, o que eu quero... Isso aqui é o pipeline... Não sei se alguém já viu isso. Isso aqui são as 6 etapas de validação de políticas públicas. Alguém já viu isso? Eu não estou vendo vocês. Não adianta só balançar a cabeça ou falar no chat. Sim. Então, pois é. Olha, Sim. A primeira etapa de você identificar um problema é formular uma agenda, que é definir e escalonar o problema, não é verdade? Uma vez formulada a agenda de problema, você prototipa uma solução, não é isso? Ou seja, constrói uma saída viável. Uma vez que você valida esse protótipo de solução, você submete a teste, a debate, a contradição. Uma vez que esse protótipo está ok, você busca legitimá-lo, ou seja, atender exigências legais e políticas de execução. Se for legítimo e validado, você implementa, que é criar instrumentos e recursos para executar uma política. E você avalia, uma vez implementados, os resultados de forma regular, criando indicadores de desempenho e monitoramento de resultados. Não é esse aqui o pipeline? A gente poderia dizer que isso aqui também é um pipeline de empreendedorismo, não poderia? Sim. Porque criar política pública é ser empreendedor. É ser empreendedor, gente. Porque você está pensando a solução para um problema. Você está construindo o mínimo produto viável, você está buscando atendimento a exigências legais, você está criando instrumentos, você está criando indicadores de desempenho, monitorando resultados. E vocês sabem o que acontece quando você cria os indicadores de desempenho, que é a última etapa da construção de política pública? Você volta para o início do problema. Justamente para quê? Para você refinar o que é a solução que você está prototipando, à luz da sua agenda de trabalho. Então, essa é uma coisa que eu aproveito o gancho da Mariana sobre o criticismo ao Sistema S e como ele é concebido, mas eu projeto, tudo bem, Mariana, se eu projetar isso dentro de uma discussão do que é, para além de política pública e de instrumentos públicos, mas de empreendedorismo no setor público de forma geral? Sim. Posso fazer isso? Pode. Você concorda que isso é uma boa ideia?
Ótimo. Se eu fizer isso, eu vou descobrir que não existe solução perfeita. Verdade. Mesmo após o sucesso de uma ideia, de um instrumento, de um dispositivo, ele sempre volta num ciclo de retorno para o problema, para a agenda, para a prototipação, para a validação de protótipo. Sempre. Sempre. Vocês conseguiriam citar um case de sucesso? Mas assim, eu estou falando de sucesso com S maiúsculo. No mundo do empreendedorismo? Qualquer um, gente. Pode estar na frente de vocês. Possivelmente está na frente de vocês. Olha, eu estudo de caso nesses dias do Tô no Lucro, né? E depois de se instalar no Tocantins e ter sucesso, de repente foi vendido para o Magazine Magalu, para poder continuar crescendo aí e para outros. Porque ele tem que continuar Ótimo crescendo. exemplo, Cleide. Eles Exato. Mas eu quero que começaram- vocês sejam verdadeiramente ousados e agressivos. Assim. Um exemplo intergaláctico. Tipo, a coisa que teve mais sucesso no mundo dos negócios que vocês já viram. Amarildo, você que está na fila para falar, pode citar um exemplo para a gente? É verdade. Eu não estou ouvindo o Olá, seu boa áudio, noite. Amarildo. Bom dia. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Tá ouvindo? Um case de sucesso? Mas uma coisa assim que faz, na sua opinião, é um paradigma de sucesso. Você olha e fala assim, cara, eu quero fazer esse sucesso na minha vida. Se eu fizer esse sucesso, eu zerei o game. Zerei a vida. Puxa vida. Google, citaram um exemplo aqui do Google. Muita gente gosta do iPhone, da Apple, né? O Uber. Qual desses que vocês viram parou de se aperfeiçoar? Nenhum, exatamente, Daiane. Nenhum. Eu sou usuário de internet desde a época da BBS. Eu não sou tão velho, mas eu já me considero uma pessoa que não sou nova. Estou com 38 anos. Então, eu lembro dos primeiros mecanismos de busca. Vocês lembram disso? Lembra, Marildo? Apesar de você estar na faixa dos 18, 19 aninhos, a Marildo, você ser bem 36, jovem. professor. Vamos pular o fator idade. Não, idade é uma coisa maravilhosa. Uma coisa Tamo maravilhosa. O tempo, ele não é inimigo, ele é amigo. Então, Amarildo, você lembra dos primeiros buscadores? Se chamava de buscadores, né? Que era o KD, o Yahoo. Então, o Yahoo é um exemplo do que não fazer. O Yahoo parou. No que ele parou, foi ultrapassado. O iPhone, os caras são desesperados por competitividade, a Apple. Eles lançam um produto anualmente. Eles buscam... Somos do tempo do Orkut, eu também sou. Apesar de eu hoje não ser um usuário de redes sociais. Eu acho que o plano das redes sociais deu errado, mas isso é um outro debate. Então, o que eu queria dizer? Não sou usuário pessoa física, tá? No meu interesse particular. Não nego a importância, não. Pelo amor de Deus, eu acho que é super importante. Mas, Amarildo, vê se você acha que o que eu estou falando faz sentido. Olha só. Mesmo os cases de maior sucesso em empreendedorismo são obrigados por uma questão de competitividade, e não só de competitividade setorial, mas por conta da sua necessidade de manter a taxa de rentabilidade ou de lucro do negócio de pé, porque existe, e todo mundo que empreende sabe disso, existe uma coisa que o Marx descreveu lá no século XIX, que é uma propensão à redução da taxa de lucro, que ela é mortal. A propensão à redução da taxa de lucro se dá por N fatores. Fatores inflacionários, fatores logísticos, fatores de matéria-prima, fatores de saturação do mercado consumidor, porque o mercado consumidor enche o saco do produto. Ele cansa, ele quer coisa nova. Ainda mais numa época de hiperconsumismo como a nossa. Então, você manter a chama do crescimento acesa é muito difícil. Você manter um público fiel, apaixonado pela sua marca, é muito difícil. O que você acha, marido? Eu acho que o senhor... Eu acho que você... Dá para escutar legal?
Perfeitamente. Aquele caminho que foi mostrado seria, de fato, um PDCA, um processo cíclico, virtuoso, que ele vai se desenvolvendo e acaba voltando desde o início, para justamente ser aplicada a melhoria contínua. Está sem áudio. Você está vendo aqui, Amarildo? Sim. Então, o que você acha que isso aqui tem a ver com PDCA? Você acredita que isso aqui tem tudo a ver com propor um modelo de negócio empreendedor? Sim, total. Aqui é um PDCA, ele serve como um mapa de plano de negócios. Se a gente quiser aprofundar em cada bloco aqui, a gente pode trabalhar muita coisa em cima de cada tópico. Por exemplo, legitimar a solução. Aí pode entrar com muitas ferramentas de gestão para estar dando sequência e depois, ok, a gente atingiu o resultado, vamos voltar do início para ver se deu tudo certo, ou o que pode ser melhorado. Pode ser até mínimas coisas, poucas coisas, ou a gente até enxerga problemas que no início eles não eram grandes e agora passaram a ser porque a gente diminuiu aqueles problemas grandes. E tem uma coisa que na minha cabeça não sai, é que por que o processo de empreendedorismo, e é muito curioso que a gente esteja fazendo esse exercício aqui nessa manhã, e eu estou muito contente porque está sendo produtivo pra caramba estar aqui, e agradável, tá, gente? Bem legal. Você propor uma solução pública através de uma política pública não ser algo distante de um pipeline de construção de avaliação de um modelo de negócio, né, Amarildo? Isso diz muita coisa. Isso, em primeiro lugar, ajuda a gente a desmontar um pouco do que, ideologicamente, para muitos, é um antagonismo entre a produção de soluções para o mercado e o papel do setor público. Não existe intrinsecamente esse antagonismo. Não existe. Em qualquer país desenvolvido do mundo, nós temos um papel extremamente importante, especialmente quando a gente está falando de indústrias nascentes, de incentivos e de políticas do setor público, conquanto elas sejam inteligentes e elas estejam alinhadas a criar, de fato, estruturas ou ecossistemas voltados para o desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de um ciclo virtuoso de produção. E, em segundo lugar, não existe... É claro, o Romário em algum momento falou disso, não sei se ele ainda está aqui na sala. Não, acho que ele já caiu. O Romário falou disso aqui na sala, sobre todos os problemas da máquina pública no Brasil. E o Romário foi certeiro. Burocracia, dificuldade em entender competitividade. Em algum momento a Mariana também falou sobre limitações, de limitações ao empreendedor e constrangimentos que ele... Constrangimentos não no sentido moral, tá, gente? Constrangimentos no sentido da veia apertada para passar o sangue do empreendedorismo, né? De como o espaço, da artéria do empreendedorismo no Brasil é entupida. Isso é muita verdade. Mas o setor público também pode ser um espaço de empreendedorismo. Olhando para esse exemplo, para os benchmarks de países desenvolvidos, hoje existe muito claramente a ideia de que o setor público é, inclusive, um laboratório de ações empreendedoras. Então, as políticas públicas e o empreendedorismo, não só numa relação estruturante da política pública facilitando o empreendedorismo, mas do empreendedorismo em políticas públicas, é algo muito importante. E no Brasil, a gente goste disso ou não goste, alguns gostam, outros não gostam.
o setor público é muito grande. O Estado brasileiro é muito grande. Então, você propor modelos de desenvolvimento regional, eu acho que quase todo mundo aqui está preocupado com desenvolvimento regional, não tá, gente? Dificilmente alguém aqui, pode ser que tenha, não tem nenhum problema nisso, mas como eu, seja em São Paulo, seja no Amapá, seja no Acre, na Paraíba, em geral, quando a gente se preocupa com desenvolvimento, a gente está preocupado do ponto de vista de cadeias de valor, de produção, a gente está identificado com questões regionais, né? Ou com a potencialização, ou com o desbloqueio, ou com a viabilização de questões que estão na órbita do regional. E aí é muito interessante que quando a gente faz esse exercício, a gente observa que o papel do Estado não é contornável, não de cara. É claro que é desejável, e alguém falou disso mais cedo, eu perdi quem foi, mas foi uma fala super importante. Lembrei quem falou disso. Quem falou disso foi o Bernardo. O Bernardo falou sobre o papel, e a Agnes também, sobre o papel do empreendedor como alguém que busca liberdade. Não foi isso? A Agnes e o Bernardo estão por aí? Exatamente, professor, exatamente. E liberdade não é sinônimo de prosperidade. Claro que, se tudo der certo, né? Ninguém quer ficar liso, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas querem ver retorno do seu investimento. Elas querem ver retorno pelo risco que elas assumiram. E esse retorno... Eu, particularmente, professor, acredito muito que o idealizador ele quer ver o seu produto bem incorporado, né? Eu acredito muito que, primeiro, é a resolução da necessidade, na minha visão, né? Eu penso assim. Depois, dentro do sistema mercadológico, o retorno financeiro, né? Porque se você tiver, na minha visão, você com o pensamento em realizar a construção de um produto que realmente resolva o problema, o financeiro ele vai ter o retorno natural, né? E nem todo, Bernardo, tem uma coisa legal aqui que eu gosto muito de olhar, nem todo é TIR, que foi aquela invenção super importante que o Keynes criou muitos anos atrás, quase 100 anos atrás, que é a taxa que mede o retorno do investimento, não é? Nem sempre modelos de empreendedorismo, especialmente e eu vou falar disso com vocês, do empreendedorismo social, por exemplo, nem todo empreendedorismo, ou do empreendedorismo em políticas públicas, nem todo empreendedorismo é financeiramente mensurável. Bem? Ou, se você quiser dizer, não, todos eles têm um custo de manutenção, então, por conseguinte, todos são, de uma forma ou de outra, devem ser observados à luz da sua viabilidade financeira. Mas nem todos são baseados em uma extração de mais-valia visando rentabilidade de um ponto de vista relacional simples. Algumas pessoas não estão preocupadas em empreender, e isso é uma coisa que tem crescido muito, em empreender e não necessariamente ganhar dinheiro é o alvo. Vocês querem ver um exemplo de empreendedorismo em que ganhar dinheiro não é o alvo primário? Alguém pode dar um exemplo? Amarildo levantou a mão. Você quer dar um exemplo? Você consegue? Eu estou convocando o Amarildo para ser o nosso... Como é que é? O nosso arremessador de exemplos. Mas fica à vontade se não tiver, tá, Amarildo? Tá no mudo, Amarildo. Tira o mudo aí, rapidinho. Daniel, ia citar sobre empreendedorismo. Eu reparei que a bibliografia que o senhor disponibilizou para nós, ela tem muito tema intraempreendedorismo, que seria o empreendedorismo corporativo. E me chamou muita atenção. Aí eu pude notar que lá no meu primeiro emprego, eu atuava num hipermercado aqui na cidade, e como o comércio em si, a mão de obra não é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra barata, que daí eles vão te dando oportunidade, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. E eu tive a oportunidade de desenvolver algo para a instituição, para que ela tivesse um ganho maior, uma melhoria no processo dela. E aí eu pude notar que dentro de uma instituição
eu pude fazer um empreendedorismo com os recursos da instituição. E eu acredito que esse estímulo ele pode ser desenvolvido pelos gestores públicos, pelos gestores privados. É algo que pode ser desenvolvido de uma maneira no dia a dia. É algo que é muito... todo mundo ganha com essa troca, vamos pensar assim. Porque tem um aspecto, Amarildo, que nem todo empreendedorismo ele é necessariamente voltado para rentabilização financeira. Claro, empreendedorismo bom é um empreendedorismo que gera nota fiscal, gente. Que gera arrecadação para o Estado, que gera rentabilidade, que gera liquidez financeira, vamos dizer assim, certo? O empreendedorismo é muito importante para o aspecto da liquidez de um mercado. Mas ele não é o único tipo. Eu estou mostrando para vocês aqui em tela, a gente já passou de 11 horas, então eu vou dar uma aceleradinha, o que são os 5 eixos de conteúdo do nosso curso. Na verdade, os 4, né? E essa disciplina ela vai ser uma disciplina que não vai ser tão baseada em aulas, mas eu vou trabalhar muito com uma leitura dirigida, com uma apresentação de chaves interpretativas para vocês. Aqui eu estou falando, por exemplo, no empreendedorismo tecnológico, para explicar ele lato sensu, mas logo em seguida eu já estou preocupado em explicar a vocês uma tipologia dos empreendedorismos. O que é empreendedorismo social? O que é intraempreendedorismo? O que é empreendedorismo público? E não é à toa que eu estou trabalhando com vocês com uma bibliografia que ela é, inclusive, bastante eclética. Bastante eclética. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Essa é a tela do Google Drive, onde está a bibliografia do curso. E eu tenho, desde empreendedorismo social em discussão, com Gabriel Cardoso, certo? Até uma preocupação do empreendedorismo financeiro, do mercado financeiro, com Benjamin Graham, com o Investidor Inteligente, que é um clássico, né? Até quase que ainda nessa linha do Benjamin Graham, o que eu chamo de quase uma biografia do Ray Dalio, o Princípios, algumas coisas interessantes voltadas para um aspecto de preocupação comportamental, porque eu não sei se vocês assumem também uma coisa que eu tenho assumido nos últimos tempos, gente. O quanto a nossa produtividade sustentada, o quanto a nossa capacidade em empreender e a nossa capacidade em ter sucesso está associada diretamente, vejam só, não mais ao alcance que nós temos às tecnologias. Por quê? Porque eu estou partindo de uma premissa na qual a Revolução Digital 4.0, a quarta Revolução Industrial, a revolução da conexão, da hiperconectividade comunicacional e a capacidade que nós temos em não ser só receptores de informação, mas produtores e intercambiadores de informação, o quanto essa revolução digital fez com que nós buscarmos soluções tenha deixado de ser o grande desafio. Olha o que eu estou postulando, é uma ousadia minha, hein? Eu quero que vocês discutam isso comigo agora, sério, na pedra, na vera. Olha só. O meu postulado, ou pelo menos, pelo amor de Deus, não é meu, né? Tem um cara que ganhou o Nobel de Economia pensando isso. Quem sou eu, né? Mas vamos lá. Achar ferramentas técnicas, achar uma ferramenta para rodar Canvas 5W2H, para rodar um business model, isso não é mais um problema. Isso não é mais um problema. Por quê? Porque isso está disponível. O que é difícil hoje? 2 coisas. Existe o risco, vamos falar disso, Magno, Márcio, vamos falar disso. Então, vamos lá. Achar as ferramentas técnicas, vamos supor, para aprender uma técnica, desenvolver um modelo de negócio baseado nela, construir uma estrutura do meu negócio, não é mais o grande desafio. Já foi.
Na época que da galera de 50 anos, 60 anos atrás estava fazendo curso pelo Instituto Universal Brasileiro, era punk, tá? Não é mais tão punk, não é mais tão complicado. Ainda, não estou dizendo que é fácil. Mas você constituir duas coisas. Primeira coisa, endogenamente, uma construção comportamental que te ajude a ter sucesso. Contraintuitiva. Uma construção comportamental em que você entenda bem riscos sem wishful thinking, sem pensar positivo. Você entenda, não, isso aqui eu não posso assumir esse risco, porque esse risco aqui é maior do que eu posso. Então eu não posso contrair um crédito com uma taxa de juros que é desfavorável. Isso é um aspecto comportamental. Ou eu vou ter que, para realizar meu sonho, abrir mão do meu domingo ou do meu sábado de manhã. Isso é comportamento. Então eu entendo que a questão técnica já superada, existe um aspecto comportamental que é um puta desafio, é um monstro de um desafio. E existe um segundo desafio que a Cleide acabou de falar, que é a questão financeira. Estamos num mundo em crise, um mundo difícil, muito difícil, onde o bem-estar social, hoje, quase ninguém mais fala como falava antes. Então, o Estado como um agente generoso, ou que busca, se arroga como generoso, está em crise. O que vocês acham do que eu estou falando? Estou viajando na maionese, moçada? Ou não? Posso estar, completamente. Mas esse é um postulado que eu estou colocando, entendeu? Por que esse postulado está sendo colocado? Professor, até a primeira parte eu consegui entender. Até a primeira parte eu consegui entender. Qual foi a parte que você entendeu? Não, quando o senhor diz em relação à parte do empreendedorismo, da visão, da tecnologia. E eu vejo muito, aqui na minha cidade é pequena, Miracema é uma cidade pequena, e eu vejo muito, professor, os empresários de todos os setores e ramos com uma grande dificuldade dentro da pandemia. O que eu acho que realmente é algo que foi generalizado, todo mundo sabe, né? Ninguém esperava, o ser humano. Mas o que eu coloco em questão, para todos os colegas, é a falta deles buscarem a resolução. Porque todo mundo sabe, os boletos vão chegar, as contas para pagar, tudo mais. Isso é natural. Eles já vivenciavam isso. Então, às vezes, eles estão numa zona de conforto tão grande que eles não param para entender esse processo de reconstrução. Que é uma dimensão comportamental, não é, Bernardo? Exato, é isso que eu ia falar. Porque tudo é conectividade, a gente precisa se conectar ao cliente, né? A primeira ação é essa, a gente tem que se conectar ao cliente através de um produto que seja aceitável e que atinja as expectativas, né? Supra uma necessidade do cliente. Mas a parte gerencial, emotiva, né? Emocional do dono, do caso da empresa, né? Do empresário, é o que falta. E tudo isso vem acontecendo, né? Essa falta de crescimento e até de reconstrução, na minha visão, por falta de busca de conhecimento, né, por falta de reconhecer que, às vezes, o próprio profissional, a própria empresa, não renova nas ações, né? Então, tem muita coisa que precisa ser observada. Bernardo, eu acho que eu estou percebendo que você é um cara com muito pé no chão com relação à questão do empreendedorismo, né? Você é um cara muito focado nas condições objetivas do empreendedorismo. E eu não sei se você vê da mesma forma que eu, ou de forma parecida, mas para mim empreendedorismo não é nada mais, nada menos do que uma atitude, do que um comportamento. Exatamente. Ou está amplamente relacionado a aspectos comportamentais. Então, o curso que eu estou ofertando para vocês, ele está, que eu não sei nem se é um curso, mas os conhecimentos que eu estou vitrinando com vocês, eles são absolutamente preocupados com a questão comportamental. Não é à toa que eu estou colocando na bibliografia de vocês coisas que talvez vocês não vejam em outros cursos de empreendedorismo, como o Richard Thaler, falando de nudge, da teoria comportamental, como o Nassim Taleb, falando de antifragilidade. Professor, licença. O senhor pediu no trabalho para a gente fazer a leitura de 2 livros, para a gente ler todos os livros, mas escolher 2 livros e a gente fazer uma dissertação, né, uma construção bibliográfica.
Professor, já que o senhor conseguiu mapear alguma coisa em mim, o senhor conseguiria até me orientar quais 2 livros eu poderia ter mais ênfase, até para que eu tenha mais esse aprendizado dentro dessa parte no pé no chão? Eu tenho 2 caminhos para te sugerir, que é o que eu sempre falo para qualquer pessoa que me faz uma pergunta como é que você me fez. Então, você quer ser melhor no que você já é bom ou você quer ser bom no que você ainda não é bom? Professor, como eu disse, eu estou aprendendo, para mim é tudo o início. Peraí. Vamos lá. Tire só um pouquinho as sandálias da humildade, que de vez em quando a gente tem que tirar elas, certo? Não, mas é a verdade mesmo. Por que você acha que você já tem um viés? Eu acredito, professor, que eu preciso melhorar o início. Às vezes a gente tem tanta informação que acaba querendo buscar coisas que já são tão amplas, de pessoas com bastante conhecimento, e o que é fundamental, básico, simples, a gente acaba não se apegando. Então já tenho a primeira sugestão para você. O livro do Nate Silver. Então, o Sinal e o Ruído. Quando eu vi esse livro, eu não li ainda. Eu acho que por causa do tema, eu li só um pouquinho. O primeiro que me chamou a atenção foi esse livro aí mesmo. Porque ele está muito preocupado, olha aqui, sobre coisas que nos tornam mais inteligentes, sobre aprendizado. Ele fala isso no primeiro parágrafo, olha aqui, que legal. É um livro sobre como aprendemos passo a passo a conhecer o mundo de forma objetiva e porque às vezes damos um passo atrás. Ou seja, ele está pensando o que você está pensando, tá bom? Entendi. E eu te sugiro dar uma olhadinha ou no Richard Thaler, que vai te falar sobre escolhas, sobre ciência comportamental, sobre a arquitetura da escolha, ou você olhar o que o Daniel Kahneman está falando no Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia com a Prospect Theory, né? Com a teoria, uma teoria muito preocupada com o aspecto comportamental. É um psicólogo, olha que legal, hein? É um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Então, então vou ler os 3. Vou ler os 3 com ênfase. Irei ler os 3 com ênfase. Isso aqui, gente, eu queria que isso fosse parar no celular ou no Kindle de vocês, entenderam? Eu não queria que vocês Kindle, entendessem... professor? Eu não sei. O que é o Kindle? Kindle é uma coisa maravilhosa que não é um tablet, é um leitor de livros. Eu comprei um por 200 paus. Mais barato do que uma noitada. E ele... o leitor ele vai ler para você, eu vou escutar o livro, seria isso? Não, eu não estou com o meu Kindle aqui, mas eu vou mostrar uma coisa do mesmo tamanho que ele, olha, mais ou menos desse tamanho aqui. Também pode ser um aplicativo em que você vai ler livros. Ele não serve para entrar em rede social, ele não tem Zap, ele não tem Telegram, mas ele te ajuda a ler livros digitais com uma boa interface. Então, antes de você dormir, por exemplo, você abrir ele, dar uma lidinha, é bem legal. Mas você pode fazer isso no celular, tem aplicativo. Por isso que eu falei, ou ir no Kindle ou ir no celular de vocês. Entendi. Isso aqui não é um conjunto de leituras, gente, que eu estou preocupado em atochar na cabeça de vocês. Eu estou muito mais preocupado em desenhar um mapa mental desse conhecimento e deixar esse mapa mental entregue para vocês olharem e falarem. Tá. Esses são os vieses, esses são os autores, essas são as principais correntes interpretativas e vai ser um acervo de vocês. Entendeu, Bernardo? Sacou? A minha ideia com vocês não é a de depositar um monte de conhecimento na cabeça de vocês em um mês. Isso não funciona. Alô, som? Estamos ouvindo. Entendi sim. Deu uma bugada no seu Winchester aí? Ok. Estou ouvindo aí, professor. Eu não quero que vocês saiam lendo tudo desesperadamente, entenderam? Não precisa disso. Eu preciso que vocês... Claro, se vocês quiserem devorar isso, ótimo. Ótimo. Eu acho que o atleta querer ser Cristiano Ronaldo, né? O cara que treina muito, se alimenta bem, está preocupado com alta performance, isso é um erro? Não. Se isso for
satisfatório e produtivo para vocês, vão em frente. Até porque eu sou um cara assim. Domingos, das 6 horas, eu olho Dança dos Famosos e Fantástico e falo, eu não vou usar isso, pelo amor de Deus. Eu não vou consumir isso. Acho ótimo quem consome, mas eu não consumo. Eu não vou ver jogo de futebol. Eu gosto de ler, eu gosto de trabalhar, eu gosto de organizar a minha semana para ela já começar legal. Porque eu estou muito preocupado com o aspecto comportamental, entenderam? Porque eu não quero ter sucesso no cemitério, eu quero ter sucesso em vida, pô. A gente tem que usufruir das coisas que a gente faz em vida, pô. Não dá para esperar lá na frente. Não, tem que ser mais ou menos agora. Enquanto a gente tem vigor, tem tônus, tem alegria, tem entusiasmo, os hormônios estão bacanas. Vocês estão entendendo? Mas isso vai de cada um. Tem gente que não quer. Isso é condenável? Não, claro que não. Então vocês vão notar que, vou voltar para a questão da bibliografia, que aqui nesse curso, gente, eu falei alguma coisa errada, vocês pararam de falar comigo? Eu fiz alguma gafe? Professor, é porque eu particularmente, eu gosto mais de escutar a linha de Não, raciocínio. tá. De repente eu falei, caraca, eu falei, uma gafe, sem querer querendo. Vocês sabem, eu sou carioca e o povo carioca adora fazer gafe. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando aqui com grandes brands de empreendedorismo, Ray Dalio, Benjamin Graham, Mark Spitznagel, que é um gestor de fundo hedge maravilhoso, que fala sobre risco, lindíssimo esse livro, The Tao of Capital, sobre investimentos. Acredito nisso, acredito muito, mas também estou preocupado em falar um pouco sobre comportamento, sobre modelos. O Chris Anderson, falando de cauda longa, tem muito a ver com isso. O Magnus Emmendorfer tem a ver com isso, com empreendedorismo interno. O Jacques Fillon também tem a ver com isso, quando ele fala dos intraempreendedores e do comportamento, porque o intraempreendedorismo é um comportamento, né, Marilda? Ele precisa ser um comportamento. Todo empreendedor é um cara que, ou é uma mulher que, ou é uma pessoa que, em algum momento, olhou para uma coisa e falou, peraí, não, isso aqui tem que mudar. Eu posso ajudar essa mudança. Em qualquer área. E estou falando por último, notem que os textos eles vão sendo encadeados, eles podem construir sinapses entre eles. Porque eu já falo de comportamento e de intraempreendedorismo e de intraempreendedorismo em setor público, até que eu vou parar na Mariana Mazzucato, que é hoje super hype, né? O pessoal tem adorado o trabalho não é à toa, porque ela é muito boa mesmo no que faz, ela é sensacional, em que ela vai falar sobre o que é, na prática, na pedra, o desenvolvimento de inovação e de competitividade com o papel do setor público, que não é qualquer papel. Alguém falou comigo. A Cleide levantou a mão. E aí, Cleide, diga. Então, professor, assim, a impressão que eu tenho, quando eu penso em ser empreendedora no mercado, né, eu vou lá, identifico o problema, né, pesquiso, conheço a realidade ali, inicialmente do local ou do âmbito que eu quero buscar, propor uma solução, né, faço todo esse planejamento, vou conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas que estarão envolvidas ali, para conhecer um pouco mais do que elas esperam, as expectativas dela, que já é uma visão social, eu tenho muito isso comigo, né? Mas quando eu penso também do lado público, tem tudo isso, essa questão do diálogo, tem todos esses passo a passo. Cada passo a passo desse planejamento que a gente chega lá no final e volta lá no problema de novo, a gente tem que estar voltando, conversando, dialogando, entrando em consenso para propor soluções e ir seguindo em frente. Mas o meu papel até hoje foi contar, né, escrever matérias falando como que está acontecendo esse processo, e às vezes a gente se depara com algumas situações assim que
as pessoas falam, por que isso não acontece? Mas tem, assim, a questão justamente das políticas públicas, né? A questão da legislação. A gente esbarra em muita coisa em que a gente quer fazer e atende algumas expectativas, mas não atende todas, tanto do ponto de vista social, tanto do ponto de vista de mercado, como também da questão financeira, que joga a gente para trás. Você só pode fazer até aqui, porque só tem recurso até aqui, entendeu? Então, assim, esse conflito de interesses, como que o senhor pode, assim, o que o senhor pode trazer para a gente, assim, a respeito de tudo isso, desse né, juntar de todas essas coisas aí, que quando você olha assim, poxa, eu planejei, conversei, dialoguei, discuti, a gente entrou em consenso em alguns pontos que dava para tocar em frente, mas de repente a gente esbarrou em algum desse ponto aqui, e agora? Né? Quer dizer, isso é muito mais uma mentoria, não é? Porque assim, muitas vezes eu estou relatando aqui uma iniciativa do governo, né? A gente agora, nessa semana, enfrentou aqui mesmo a questão do jalapão. A instituição onde eu trabalho, ela administra unidades de conservação e agora veio uma iniciativa de fazer a concessão para a iniciativa privada dos serviços dessas unidades de conservação. Isso gerou uma polêmica muito grande, todo o projeto, o estudo ainda está em andamento, entendeu? E teve a aprovação da lei, e teve o pessoal de lá local, alguns representantes das comunidades lá não se sentiram satisfeitos, a parte que participou do encontro lá da reunião, ok, tudo bem. Então, quer dizer, eu estou falando de uma coisa que eu vou acompanhando e tenho que relatar, muitas vezes, em matérias, entendeu? E mostrar todo um lado que está sendo feito, mas, assim, a participação ampla, total, de todo mundo, para todo mundo discutir, colocar suas posições, as suas condições, e atender a expectativa de todo mundo, a gente vê que é uma dificuldade muito grande, né? Quer dizer, você está falando do aspecto da mediação de expectativas à luz dos resultados. Porque você chega num certo ponto desse planejamento em que você vê assim, que por mais que você fez todos os procedimentos e que você buscou ouvir todo mundo e que você buscou atender as expectativas, chega num ponto em que você vê que você não está conseguindo atender as expectativas de todo mundo. Você vai atender de alguns, mas não vai atender de todos. O combinado não sai caro, Cleide. Pois é. Cleide, o combinado não sai caro. Como é que você faz para o combinado não sair caro? Em primeiro lugar, você define muito claramente quem são os grupos de interesse envolvidos numa negociação, tá legal? Certo, teve reuniões com as comunidades e tudo, mas nunca isso garante a participação de todos, né? Mas aí sempre você todos tem que ter presentes. uma consciência. Você vai ter que fazer com que os stakeholders e os shareholders entendam a questão da pontualidade. Por quê? Porque você vai criar um instrumento público, especialmente nesses processos de audiência. Vamos desenhar? Vamos desenhar, Cleide? Beleza. Vamos desenhar. Eu gosto de desenhar. Eu não consigo falar ideias sem desenhar, falar de ideias sem desenhar. Vamos desenhar. Vamos lá. O Mairo, não. Banco do Brasil, não. Mairo, pronto. Está aberto aqui. Vou puxar um cantinho no board. Tá legal? Certo. Vamos olhar isso aqui? Então, nisso aí, eu daqui eu consigo ver que a gente está na fase do refinamento. Não, vamos com calma. Todo mundo concorda que dá para a gente fazer esse trabalho com a Cleide? Ou está todo mundo com fome, ocupado? Não, pode Vamos lá? Fazer. A gente vai ser bem rapidinho, né, Cleide? Não, beleza, o máximo possível. Então, olha só. Não, fica fria também, pessoal. Ninguém morre. Quem morre de véspera é só o peru no Natal. Então, o que acontece? Tá aqui, legal. Primeira coisa, nesse caso, eu vou chamar de motor metodológico de indicadores, mas eu posso chamar de motor metodológico de avaliação, tá legal? Tá. A primeira etapa do que eu estou chamando aqui é diálogo. Para não ficar uma coisa muito, muito vaga, o que eu vou chamar de diálogo? Definir shareholders. Você entende que eu estou chamando de shareholders e stakeholders? Sim,
tanto o pessoal lá que é o público interessado, como o pessoal envolvido do projeto. Com responsabilidades, né? Uhum. Tudo bem, vamos lá. Legal. Então, tem que definir quem é quem no jogo do bicho, não tem? Então, tanto que teve essas reuniões lá, locais, entendeu? Teve as reuniões de prospecção, né, da ideia, e teve as reuniões lá locais. O problema é que acho que não, às vezes essas reuniões públicas nem todo mundo participa, né? E aí, Paciência, você não tem como pegar pelo braço. pois é, e aí Não depois... tem como. Não, a culpa não é sua. Não faça isso. Não tem como pegar pelo braço. Não, Tá? e assim, lembrando que eu estou, enquanto só como a assessora de comunicação que relata como que é que as Mas coisas vamos, foram não, mas acontecendo, tá? vamos brincar, vamos testar, vamos testar. Uhum. Vamos testar. Ok. Uma vez que você definiu shareholders e stakeholders, por um lado, tá legal? Certo. E do outro, você vai definir o quê? Qual é o fórum? O fórum, na verdade. É isso? Isso. Onde é que a conversa acontece? Porque também não adianta. Eu vou falar um pouco da experiência aqui da Amazônia Setentrional, tá, gente? Vocês estão numa Amazônia mais austral, eu estou na Amazônia Setentrional. Não adianta eu pegar a comunidade indígena e trazer para dentro do ambiente formal, pô. Aí é para acabar, não é? Os caras vão me dar trela? Botar todo mundo sentadinho no auditório? Não, pô. Eu vou conversar sobre questão ambiental em comunidade indígena. Onde é que eu vou fazer essa conversa? Lá. Lá, poxa, lógico. E foi feito lá, né? Então vamos lá. Tudo bem isso aqui? Ok. Vou até puxar. Essa ferramenta é uma gracinha, né? Gostei. Ela é uma alegria na minha vida. Sem ela eu não sou ninguém. Muito bem. Definiu o fórum, definiu os stakeholders, shareholders, e é claro, como 2 e 2 são 4, definir problema. Não dá para discutir grandes problemas em curto prazo. Não existe. Não tem como. É para enlouquecer os interlocutores. Você tem que criar mínimos problemas para mínimas soluções. Então, você trabalhar com metodologias como Scrum, por exemplo, vocês conhecem essa metodologia? Não. Não conhecem? Sim, falando, não estou me recordando. Quer dizer, você tem que fatiar o problema para trazer soluções em progresso, entenderam? Entendi. Não dá para ter um enorme problema que você nunca vê a solução para ele. Não dá. Isso dificulta não só a mensuração, mas a percepção de sucesso. Então vamos lá, numa primeira instância de diálogo, qual é o fórum? O fórum é o fórum da assembleia que o Estado vai abrir com as comunidades tradicionais. Então vai ser aberto um fórum, que é o fórum. Tá legal? E lá é o lugar que a gente vai conversar. Não, mas eu queria uma reunião com o prefeito, com o governador. O fórum é lá. Transparência em 360 graus. Todo mundo se ouve, todo mundo fala. Tudo bem? Ok. Pô, vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalhão. Vai ter que ir lá no interior de 15 em 15 dias. Mas é assim mesmo? É assim mesmo? E aí, a gente pode até falar que a definição do problema, na verdade, não está nem aqui. Que a definição do problema está numa etapa número 2. Tá legal? Ok. Mas eu posso dizer que no primeiro momento eu defino o problema. Isso aqui, gente, eu estou construindo um ensaio, tá? Vocês podem variar e entender isso de diferentes maneiras. Mas olha, eu estou definindo um problema. E além de definir o problema, o que eu vou ter que definir mais? Uma coisa muito simples. Metas acessíveis. Tá legal? Ok. Além do problema muito bem definido, tem que ter a solução muito bem definida.
O que mais você acha que a gente pode definir, Cleide? Então, Vamos lá, lá. falando como que né, veio acontecendo, teve as reuniões com as comunidades, foi esclarecido o que seria a concessão, que era dos serviços dentro da unidade, não ia afetar diretamente as comunidades fora da unidade de conservação, entendeu? Mas vai refletir no sentido de aumentar o turismo, aumentar as visitações, entendeu? Então, isso vai refletir no comércio e tal. Mas tem o outro lado das comunidades, que é a tradição deles lá, as reservas deles, né? E aí a gente chega num ponto complicado, porque foi explicado na reunião, mas depois, quando foi o projeto para aprovação, criou uma polêmica, porque muita gente disse que não foi ouvido e tal, entendeu? E eles têm razão em não ter sido ouvidos? Olha, as pessoas que disseram que não foram ouvidas não devem ter participado dessa reunião que teve lá, né? Nas unidades lá. Né? Tem que fazer esse trabalho de engajamento. Né? Muitas vezes não se dá bola para isso, mas isso é um fator crucial. Não sei, eu estou acompanhando, mas nem diretamente, assim, eu estou acompanhando porque faço parte da instituição, entendeu? E estou numa assessoria de comunicação que está acompanhando o caso, entendeu? Mas a gente vê que foi feita as etapas de encontro, de diálogo, e, de repente, o que está sendo reclamado é a falta de participação, de então, conhecimento. amplia a participação, Pois é. Não tem jeito, vamos ampliar a participação. Ampliar a participação já é justamente esse processo aqui que você está me descrevendo, Cleide, que é refinar. Não é isso? Sim, mas tem uma nova fase de diálogo, que vai ser depois dos estudos que estão sendo feitos lá, que eu acho que é essa fase do refinamento. Pode ser. Os estudos de que tipos de serviços vão ser executados dentro da unidade. Aqui, ó. Porque teve a pesquisa da viabilidade, eu acho que agora a pesquisa é do tipo de serviço, entendeu? Que, de fato, vai ser feito dentro das unidades, porque cada unidade tem uma necessidade específica, entendeu? Tem uma realidade específica, tem um tipo de bioma diferente, entendeu? Tem uma comunidade em volta diferente, com outras necessidades. Pode ser. Então a gente trouxe a pesquisa para frente, não é isso? Na verdade, a pesquisa ela parece que precisa acontecer em várias fases e com diferentes focos. A pesquisa pensa soluções, não pensa? Pensa soluções. E além de pensar soluções, ela verifica a viabilidade, não é isso? Isso. Não é isso? Isso. Não é por aqui? Ó. Legal? O que vocês acham, gente? Está fazendo sentido? Ou é só um monte de pontinhos no mapa numa manhã de sábado? Então, na verdade, cada projeto, essas etapas, elas podem ocorrer em momentos diferentes, é isso? Completamente, não tem regra, não tem lei. O mundo não tem manual. Mas eu entendo que passa por dialogar, definir, pesquisar, refinar e analisar. Certo. O professor. Sou eu, Joe. Quem é? Amarildo. Diga, Amarildo. Muito bacana essa ferramenta, muito legal mesmo. Colocado aí a definição, cada tópico principal, por exemplo, ele pode ser gerenciado em momentos distintos, pode ser gerenciado ao mesmo tempo que, por exemplo, eu estou com a equipe definindo o problema, aí estou com outra equipe fazendo pesquisas. A gente pode brincar como se fosse um gerenciamento de projetos. Aí foi citado também que a gente tem um problema grande e é difícil de eliminar esse problema grande de uma vez só. E faz todo sentido
Daniel, porque obviamente que a gente pode pegar um problema grande e quebrar ele, foi citado, e daí fica mais fácil de trabalhar. A gente quebrou aquela parte grande, foi tratando os pequenos problemas nele contido, e assim a gente acha soluções, a gente resolve situações. Ela está citando a Cleide está citando que as pessoas elas não se envolvem, elas reclamam que não participam. Isso daí é um problema que acontece em todas as áreas, até em empresas privadas. O gestor lá em cima, ele não se preocupa com aquele que está na operação. Aquele que está na operação, ele sabe da causa raiz, ele vivencia aquela situação, e às vezes ele não é nem abordado. Exatamente. E aí, como é que a aderência do problema da solução vai acontecer? E isso se reflete, gente, em cada pequena coisa que a gente faz. Como é que eu vou trabalhar com vocês aqui no ensino de empreendedorismo e não vou ouvir vocês? Vai funcionar? Tem tudo para dar errado, pô. Tem tudo para dar errado, mas muito errado. Então, o problema no primeiro momento seria esclarecer que a concessão era dos serviços. Isso foi feito, ok. Agora, o segundo problema, voltando lá no começo, já é mostrar quais os serviços específicos e aonde vai ser executado para as pessoas entenderem e entendendo como que está evoluindo esse empreendimento. Aí volta e faz todas as etapas novamente, conversando, dialogando. Isso, não acaba. Beleza. Eu até peguei o que o Amarildo falou e peguei o motor e já transformei o motor não num circuito. Então, estou vendo aqui, acompanhando. Eu até posso continuar chamando ele de circuito, mas ele não é um circuito. Pode ser que ele seja um circuito linear, pode ser que não, pode ser que as partes conversem livremente. Né, Amarildo? Muito bacana, Daniel. Gostei bastante desse método aí, é bem dinâmico, a gente consegue... Você vai pesquisar o que mais? Comigo? Hein, Cleide? Comigo? Ah, tá. Quando eu... Todos. No primeiro momento, foi pesquisado a viabilidade de fazer a concessão. Ok. Aí, depois, foi feita a reunião, conversado com a comunidade... E esclarecido que a concessão era só dos serviços. Beleza. Aí, agora, voltando o projeto foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador. Agora está na fase da pesquisa de quais serviços que vão ser executados dentro dessas unidades de conservação e em que ponto que elas vão ser... aquele negócio, né, do positivo e negativo de todo o projeto, de todo o planejamento que a gente faz, né? O que vai levar de positivo para a comunidade e tal, e aí vai ser discutido novamente com esse pessoal local novamente. Eu acho que está nessa fase. E assim vai. E aí, quando terminar essa fase, aí volta lá para o problema de novo, para saber agora qual que é o problema da vez, né? Para começar. E vai ter sempre problema. Okay. Porque é ser humano. Entendi. Não tem jeito. Beleza. Tudo bem, muito gente? Obrigada, muito obrigada. Não, tranquilo. Imagina, eu estou aprendendo também. Estamos exercitando. Todo mundo exercitando junto. A gente está numa enorme academia ao ar livre aqui, gente. Valeu todo mundo aí. Ok, gente, por hoje, vocês já devem estar cansados. Não, Ana Felícia, nós não temos lista de chamada. Nós trabalhamos com um regime libertário aqui, onde todo mundo entra e sai, e fica ou não fica, se quiser, quando quiser, como quiser. O Bernardo falou sobre o horário. Não, nós vamos terminar agora, Bernardo. Tudo bem, gente? Mas de tarde tem mais, vocês podem aparecer de tarde também, se vocês quiserem. Ah, mas eu já fiz de manhã. Nunca uma sessão é igual a outra. São pessoas diferentes, momentos diferentes, percursos diferentes. Tudo bem, gente? Tudo bem. Muito mais pressionado pelo horário do que pelo encerramento do assunto, eu termino. Eu acho que a gente poderia fazer mais encontros desse, né? O que vocês acham? Funcionou bem? Funcionou bem. Gostei bastante. E outra coisa, se vocês tiverem questões, vocês podem falar comigo pelo Zap, gente. Mandar e-mail.
Eu estou aí sempre à disposição, viu, gente? Pessoal, preciso fazer alguma coisa. Daniel, dá um help aqui nisso aqui. Estou à disposição, de boa. Manda um e-mail. Mas, pô, você falaria com a gente lá do Sebrae, ou falaria lá com a gente da minha empresa? Falaria, de boa. Sou servidor público, gente. Mesmo. Tá bom? Tá, joia. Eu peço desculpa aí pouca participação durante a semana, porque trabalhando, Relaxe, tá, gente? relaxe. Mas se tiver algum projeto que vocês estiverem aí pensando e achar, olha, talvez vamos trocar ideia, vai ser legal trocar ideia com a Cleide, talvez a participação na área de comunicação, que é a minha área de domínio, que é a minha área de jornalismo. E é super importante. Né? Às vezes no serviço público a gente fica um pouco limitado também, porque muita coisa que a gente quer colocar da forma que a gente quer colocar, a gente tem que ir atendendo, né, a ordem, né, do dia. Mas no privado é bem diferente, é a equipe que está ali planejando e colocando a coisa para frente para desenvolver é que decide, né? É mais próximo, as decisões são mais próximas, né? Também eu sinto muito isso dentro da questão do serviço público. A gente tem, assim, decisões que são tomadas bem distantes da gente, né? Que e a gente vai tem lá que seguir, fazer. não tem jeito. Nas organizações também é assim, viu, Cleide? Eu acredito também. Mas acho que a distância é um pouco menor dentro. Vai com calma aí. Cuidado, o Brasil é complicado. É isso mesmo, é verdade. Gente, um forte abração, bom almoço, bom sábado e Obrigada, muito obrigado gente. Um abraço pela presença de vocês, tá? Para mim foi um prazer muito grande estar aqui reunido para a gente conversar. Falou? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Valeu, professor. Valeu, professor.